A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Diácono Douglas, vamos caminhando aí para o final desse trimestre da Escola Bíblica Dominical, a EBO, Escola Bíblica Online, que nós fizemos esse trimestre devido a esse período de pandemia que acabou afetando a tudo e a todos, né? Mas nós conseguimos dar um jeito de estudarmos juntos, aprendermos juntos com a revista da Escola Dominical da CPAD, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa, tá? Essa aula é uma aula que eu particularmente gosto demais. É uma aula que nós vamos aprender bastante coisas muito importantes para a nossa vida espiritual. Então eu queria só recapitular com você aqui as aulas que nós já tivemos para que nós possamos já entrar na nova aula, ok? Então, a primeira aula que nós tivemos, para você que está com a revista pode acompanhar, para quem não tiver a revista vai relembrar agora. A primeira lição que nós tivemos, o nome foi Carta aos Efésios, Saudação aos Destinatários. Lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição 3, eleição e predestinação. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Lição 9, o mistério da unidade revelado. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. E agora vamos entrar na lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? Então já aproveita, abra a sua revista na lição de número 13. Essa lição ela é uma continuidade, né? Nós estudamos o livro de Efésios na sequência e essa lição é uma continuidade, finalização ali em Efésios, a partir no Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20 é o que nós vamos estudar. Amém? Então, o texto áureo dessa lição fica em Efésios 6, 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? A verdade prática é: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vamos fazer já a leitura bíblica em classe, para que a gente já possa entrar nessa lição maravilhosa. A leitura bíblica em classe fica em Efésios 6, do 10 ao 20. Eu gostaria que você que tiver a revista acompanhasse comigo, e você que não tem a revista, pega a sua Bíblia, pausa o vídeo aí, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura aqui através da Bíblia, e nós vamos usar a Bíblia durante essa lição para aprender algumas coisas, amém? Então, a leitura a partir do versículo, aqui, Efésios 6, a partir do versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Que leitura maravilhosa, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Irmãos, eu queria dar aqui só um panorama, um contexto histórico sobre a igreja de Éfeso, sobre a cidade de Éfeso, só para a gente entender a assertividade desse assunto com relação à igreja de Éfeso. Aqui a gente passou todas as aulas falando sobre batalha espiritual, sobre bênçãos espirituais, sobre mistérios espirituais, sobre revelações espirituais. Agora a gente vai falar sobre uma batalha espiritual. Então, entenda comigo qual era o contexto. A cidade de Éfeso era talvez a principal cidade ali da região dela, ali na Ásia Menor. Era uma cidade muito rica em comércio, muito rica no turismo. Era uma cidade no qual tinha o templo, o grande templo da deusa Diana, né, ou deusa Artemis. E esse templo, para que você tenha uma noção da notoriedade desse templo, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, da antiguidade, uma das 7 maravilhas do mundo, tá, na antiguidade. Esse templo, ele gerava muitos negócios para a cidade. Para que você tenha uma ideia, uma pessoa quisesse visitar a cidade de Éfeso, ao entrar na cidade, ela já pagava ali como se fosse um ingresso por conta desse templo da deusa Diana, que era mundialmente conhecido, né? Então ele movimentava o comércio ali perto, aos arredores do templo, vendiam-se imagens, vendiam-se objetos relacionados à adoração, a culto, né? Então isso movimentava, movimentava a economia da cidade, amém? Em paralelo a isso, era muito forte em Éfeso a cultura de magia, a cultura de ocultismo, né? Então, em paralelo a essa adoração à deusa Diana, que chegou a ser chamada de deusa de Éfeso, né? Ela era conhecida mundialmente, mas Éfeso venerava essa deusa Diana. Em paralelo a isso, a prática de magia, a prática de ocultismo era muito forte nessa cidade, né? A ponto que o apóstolo Paulo, quando chegou nessa cidade, foi sua 3ª viagem missionária. Ele passou cerca de 3 anos, foi uma viagem relativamente longa. E o apóstolo Paulo, quando chegou nessa cidade, encontrou alguns crentes, até porque já tinha igreja lá, não foi ele que fundou. Ele encontrou uns crentes e falou assim: olha, vocês foram batizados com o Espírito Santo? E disseram: não, nós nem sabemos o que é isso. Aí Paulo falou assim: em qual batismo vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João Batista, que é o batismo para arrependimento. Então Paulo, encurtando aqui a história, Paulo impôs a mão sobre a cabeça deles, orou, e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar novas línguas. A Bíblia diz: Paulo começou a pregar o evangelho com autoridade, e o poder de Deus, os sinais e o poder de Deus seguiam e cooperavam com Paulo, ao ponto que uma grande quantidade de pessoas começou a ouvir o evangelho em Éfeso e começou a acreditar no evangelho, e o evangelho começou a frutificar nessas pessoas o quê? O arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Começou a acontecer um alvoroço naquela cidade, ao ponto de que as pessoas estavam tão genuinamente se arrependendo, né, tão verdadeiramente se arrependendo, que chegaram ao ponto de
eu considero isso um avivamento, né, que aconteceu em Éfeso. É um avivamento muito conhecido na cidade de Éfeso, mas as pessoas começaram a pegar os seus livros de magia, de ocultismo, os seus objetos de adoração a falsos deuses, né, e foram à praça principal e queimaram aquilo. E eles confessavam os seus pecados, pediam por arrependimento, pediam a Deus por arrependimento, por perdão, me desculpe. E eles queimaram aqueles livros, queimaram aqueles objetos. A Bíblia vai dizer que fizeram um cálculo dos livros e era considerado ali, avaliado, essa é a palavra, foi avaliado em 50 moedas de prata. Era muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, Jesus foi vendido por 30. Então, o que aconteceu? Aconteceu esse avivamento, as pessoas começaram a se arrepender, começaram a largar os maus caminhos e começaram a crer na mensagem do Evangelho, crer no reino de Deus e receber o reino de Deus dentro delas, através da pregação de Paulo. Então, os homens que eram responsáveis pelo comércio de escultura, de imagem da deusa Diana, do deus Baco, de outros deuses, começaram a sentir no bolso. Começaram a sentir no bolso o impacto da mensagem do evangelho na cidade. E eles começaram a falar entre si, olha, a nossa profissão está sendo posta em descrédito, né? Tanto, irmãos, você pode ler tudo isso que eu estou te falando, você pode ler lá em Atos 19, Atos capítulo 19, eu oriento que você leia. Mas, tentando encurtar aqui a história, só para que você entenda, esses homens começaram a induzir vamos dizer assim, uma revolta contra os cooperadores de Paulo, né, e contra Paulo, e fizeram uma grande reunião. Não era uma reunião legal, olhando pelo ponto jurídico, mas levaram esses homens e começaram a acusar esses homens. Algumas pessoas não sabiam nem o que estava fazendo ali, mas eles estavam no meio da rebelião, até que no final um escrivão da cidade de Éfeso, ele se levantou e ele falou, olha, é certo que o templo da deusa Diana não vai ser destruído, não vai ser tirado de Éfeso, é um templo mundialmente conhecido. Esses homens estão pregando unicamente ao reino de Jesus Cristo, ao reino de Deus. Eles não estão afrontando e atacando a deusa Diana. Então não consigo entender o que vocês estão fazendo aqui com eles, o que vocês estão querendo com eles. Claramente usado pelo Espírito Santo para acalmar os ânimos, né? Não aconteceu nada com aqueles homens, a reunião foi encerrada após essa fala dele, mas com tudo isso, com toda essa introdução que eu te trouxe, eu estou querendo te mostrar que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala tanto de coisas espirituais para a igreja de Éfeso, porque Éfeso tinha um grande problema espiritual a ser resolvido. Era uma igreja extremamente atolada na idolatria. Para que você tenha uma noção, nas colunas do templo da deusa Diana ficavam ali sacerdotisas que trabalhavam basicamente como prostitutas para quem queria participar do culto. E o culto de adoração era um culto que tinha relações sexuais entre essas sacerdotisas. Elas acabavam engravidando e elas não podiam mais servir de sacerdotisas. Então elas eram lançadas na rua e viviam na rua, sem família, sem amparo, né? Olha que desgraça. Como a Bíblia diz, um abismo chama o outro, um abismo chama o outro. Tá? Então, é claro que tem muito mais detalhes, muito mais riquezas, né, sobre essa questão do templo dessa deusa Diana, os cultos que eram feitos lá, mas eu quero te mostrar que a igreja de Éfeso ela estava afundada na idolatria, na magia, no ocultismo, até que chegou o apóstolo Paulo para dar força, né? Porque já havia uma igreja lá. Então ele chegou para dar força àquilo, para trazer a cultura do Espírito Santo, que é o que nós estamos falando em todas as aulas. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, ore, busque intimidade com Deus. E foi isso basicamente o que Paulo foi levar para essa igreja. Uma igreja que tinha um grande problema espiritual, tá? Também recebeu uma carta extremamente espiritual.
Só que é interessante que essa carta hoje chegou às nossas mãos. Então quem é que não sabe se nós temos um grande problema espiritual, precisamos olhar para as coisas espirituais como Paulo queria que a igreja de Éfeso olhasse. Eles tinham um grande problema espiritual, aconteceu um avivamento grande na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve grandes pastores que passaram por ali, apóstolo João, apóstolo Paulo passaram por ali. Então, essa riqueza espiritual, porque eles tinham um problema grande a ser resolvido, uma batalha grande, né? Não é isso que a Bíblia diz? Que o valente, ele guarda o seu lar ali, os seus bens, mas aí se chega alguém que é mais valente do que ele, né, toma tudo que ele tem, amarra ele, invade o lugar, enfim, esse que é mais valente é Jesus. E Paulo chegou pregando esse Jesus, né? E a igreja continuou ali pregando esse Jesus que é mais valente. Então que nós possamos tomar todas essas bênçãos espirituais, essas revelações espirituais para a nossa vida hoje. Tá? É por isso que Paulo escreveu uma carta extremamente espiritual. Porque ele estava num contexto de uma batalha espiritual muito grande. E batalha espiritual, irmãos, existe, não se engane. Não pense que a vida cristã, e nós vamos aprender aqui hoje, mas não pense que a vida cristã é aceitei a Jesus, vou esperar ir para o céu. Existe uma batalha. Existe uma batalha e nós vamos entender aqui. Existe um inimigo que ele trabalha a todo tempo contra a sua vida e contra a igreja de Cristo. Ele não trabalha contra mim e contra a sua vida porque nós somos bons, porque nós somos grandes. Não é por isso, mas é porque nós fazemos parte da igreja de Cristo. Ele não precisa trabalhar para tomar aqueles que já estão na mão dele. Então ele trabalha, ele arma, ele projeta contra aqueles que ele ainda não tem e aqueles que ele quer destruir. Vamos falar sobre isso um pouquinho, tá bom? Então, primeiro tópico, deixa eu dar uma lida aqui na introdução, que diz assim: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nessa presente lição. Perceba uma coisa. O pastor Douglas Batista, ele diz que o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos. Ou seja, por mais que você não queira ter conflitos com o diabo, por mais que você não queira ter problemas com Satanás, eu não quero bater de frente com Satanás. É inevitável esses conflitos na vida do crente. E é por isso que nós precisamos, como nós já lemos, nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? É por isso. Então, não se engane, tá? Não se engane. O que eu gostaria de deixar muito claro é que existe sim uma batalha espiritual. Existe sim uma guerra e, na verdade, nós estamos nesse momento no meio de uma guerra, tá? É uma guerra do inimigo, de Satanás, o diabo, o caluniador, o tentador, né? É uma guerra dele contra a igreja de Cristo, contra eu e você, amém? Primeiro tópico que diz o preparo espiritual do crente para a batalha. Veja só, no primeiro tópico nós vamos falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. No segundo tópico nós vamos falar sobre esse campo de batalha espiritual. E no terceiro tópico nós vamos entender quais são as armas espirituais que nós devemos usar. Amém? Então, o primeiro subtópico que se chama Fortalecidos no Poder do Senhor, diz assim: a expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo.
Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheios do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? Então veja só o que o pastor está falando aqui no primeiro subtópico. No versículo 10, de Efésios 6, o apóstolo Paulo diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz aqui, no demais, irmãos meus, ele está dizendo, olha, meus irmãos, nós já falamos sobre, eu já me apresentei nessa carta, já falamos sobre as sublimidades das bênçãos espirituais, falamos sobre eleição e predestinação, falamos sobre como imitar a Deus, falamos como tratar a nossa esposa, falamos como tratar o nosso patrão, nossos funcionários, a nossa família, nós falamos qual é a nossa conduta em uma vida espiritual, uma vez que fomos alcançados, né? Falamos sobre a iluminação de Cristo, nós falamos, né, sobre tantas coisas, mas ainda não é o suficiente. No demais, além de tudo isso que eu já falei, juntamente com tudo isso, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí quando ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como disse o pastor, significa dizer fortalecei-vos no Senhor, significa dizer que você, meu irmão, que eu não temos força suficiente, não temos poder suficiente para travar essa batalha. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, busque o poder do Senhor. Busque o poder que vem do alto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele até está sendo redundante, na força do seu poder. Ele, fortalecei-vos no Senhor. Você não tem força, você não tem condições. Então busca força, se encha, fortaleça no Senhor. Mas aí ele é redundante, é uma maneira de ali reforçar essa verdade. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Um Deus que é onipresente, onisciente, e um Deus que é onipotente, que ele tem condições. É um Deus que tem para dar. Essa é a questão. E nós já falamos sobre isso em outras aulas. Nós buscamos essa força no Senhor porque ele tem para nos dar e ele quer nos dar. Agora, o que é muito importante nós entendermos, por que Paulo, aqui no versículo 10, ele já diz, no demais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque se eu quiser entrar nessa batalha, vamos dizer assim, sem armaduras, né? sem revestimento, se eu quiser entrar de qualquer jeito, eu não tenho condições. Veja que lá no início da aula, na introdução, eu comentei que quando Paulo chegou, e eu reforço, leia Atos capítulo 19. Quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, ele fez uma pergunta para os irmãos. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês estão fortalecidos no Senhor e na força do poder dele? Era basicamente isso que ele estava dizendo. Vocês receberam poder do alto? Como diz Jesus, mas recebereis poder do alto e ser-me-eis testemunhas. Então, veja que Paulo já chegou fazendo uma pergunta crucial. Vocês estão fortalecidos no Senhor? Vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? E aí entra novamente tudo que nós falamos durante todas essas aulas. E eu pergunto para você. Você está fortalecido no Senhor e na força do poder do Senhor? Ou você acredita que você mesmo tem condições de combater com o inimigo? Porque nem mesmo o anjo, nem mesmo o arcanjo, ele ousou enfrentar o diabo sem a proteção de Deus, sem a força de Deus, sem a autoridade de Deus. Você vê que, se eu não me engano, no livro de Judas, você vê que é relatado ali uma batalha entre o diabo e o arcanjo pelo corpo de Moisés, e o arcanjo diz que o Senhor te repreenda.
Era basicamente como se esse arcanjo estivesse buscando fortalecimento no Senhor. Continuando, isso indica que nós não temos poder em nós mesmos. Então é por isso que é extremamente necessário estar em oração, estar em jejum, estar buscando a presença de Deus, buscando essa força, esse poder que vem de Deus. O pastor continua dizendo que esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Não há poder de Deus sem comunhão com Deus. Não há intimidade sem a comunhão. É isso, é basicamente isso. E ele disse que como que nós somos fortalecidos? Por meio da renovação da mente. Isso está em Efésios 4:23, pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Renovação da mente. Da vida em santidade, isso está no capítulo 4:24 e no capítulo 5:18. Aí está falando que aqui, ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriaguei com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se embriaguem do Espírito Santo. Fortaleçam no Senhor e na força do seu poder pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo quem nos dá condição de avançar. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que você vê, nós já estudamos isso, o apóstolo Paulo dizendo, por isso que eu me ponho de joelhos, eu me coloco de joelhos por vocês, pela igreja de Éfeso, pedindo que o Senhor revele as bênçãos espirituais para vocês, revele os mistérios espirituais, porque se vocês não tiverem esse entendimento, não dá. Ou o Senhor coloca esse senso de urgência dentro de vocês, ou vocês não vão avançar, vocês não vão crescer. Fortaleça-se no Senhor, na força do poder de Deus, que é infinito em poder. Ele é infinito em poder. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Peça sabedoria ao Senhor e Ele dá. Peça poder ao Senhor e Ele dá. Mas para que eu vou pedir poder para o Senhor? Para que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E nós vamos falar sobre isso. Amém? Aqui no finalzinho ele comenta, isso está em Lucas 10:19, que esse poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. É através do poder de Deus. Não adianta você, sem o poder de Deus, você ficar com aquela ideia, pisa na cabeça do diabo, né? Sapateia na cabeça de Satanás, né? E você subestima Satanás, né? Como se ele fosse pequenininho. Aí você, não, eu vou pisar na cabeça de Satanás, eu vou derrubar Satanás. Deixa eu te falar uma coisa, sem o poder de Deus, não. Sem o Espírito Santo de Deus dentro de você, não dá. E é por isso que eu vou repetir. No demais, meus irmãos da EBO, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus. Amém? Subtópico 2. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, significa clamar por favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e na súplica. Abra sua Bíblia em Lucas 21. Lucas 21, 36. Olha só o que diz a palavra do Senhor.
Lucas 21:36 nos diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que não sejais havido por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você vai ver outro texto dos evangelhos dizendo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem falou isso foi Jesus. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós dissemos aqui que ser fortalecido no Senhor é através da renovação da mente, de uma vida de santidade e de ser cheio do Espírito Santo. E como é que eu consigo essas coisas? Através da oração. Para que eu possa fortalecer o meu espírito. Nós estamos falando de uma guerra espiritual em lugares espirituais contra um ser espirituais. Então não adianta eu ir na academia me fortalecer. Eu me fortaleço com as armas espirituais, com as práticas espirituais. Uma delas é a oração. Mas juntamente da oração vem a vigilância. Vigiai e orai, nós acabamos de ler. Não adianta, eu sei que você já sabe disso, mas não adianta você orar e não vigiar, ou não adianta você vigiar e não orar. O pastor, ele diz aqui que não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual que é a oração. Então, não adianta. Vou dar um exemplo aqui do dia a dia, mas não... Eu vou tentar relacionar aqui a oração e a prática, a oração e a vigilância, né? Não adianta eu orar para que Deus ele restaure o meu casamento e eu continuo tratando a minha esposa com toda a ignorância possível. Ou eu continuo tratando os meus filhos com toda a insignificância possível. Não adianta eu pedir ao Senhor para que eu seja promovido no meu trabalho e eu continuo não dando o meu melhor no meu trabalho. Eu continuo batendo de frente com o meu patrão sem motivo, né? Eu continuo não desempenhando o meu papel como eu deveria desempenhar. Então, olha, eu oro, mas eu não vigio. Eu peço para que Deus resolva um conflito com o vizinho, com o colega, mas eu mesmo não estou disposto a mudar a maneira como eu ajo com aquela pessoa. Não adianta você orar para que Deus faça crescer a obra de Deus, mas você não tem condições de tratar bem o seu irmão lá na sua congregação. Você não tem condições de dar as mãos para o seu pastor. E aí você ora ao Senhor, faça crescer, faça crescer, faça crescer, mas você mesmo não quer ajudar. Você mesmo não quer fazer. Você entende? Você mesmo não quer sofrer o dano quando é necessário. Às vezes você entrou em combate com o irmão, né, se é que eu posso usar essa palavra, mas você entrou ali em um conflito com o irmão e você não quer sofrer o dano. Você quer ser justiçado, você quer você quer se justificar, né? E quer continuar com aquele embate até que você saia como o certo. E você não quer sofrer o dano. E a Bíblia diz que às vezes nós devemos sofrer o dano por amor ao nosso irmão. Então veja só, os exemplos que eu estou dando é de oração mais vigilância. Você precisa orar e vigiar. São exemplos que, se você ora, mas não vigia, o diabo entra. Eu li um livro chamado As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e ele é a carta de como se fosse um diabo experiente, tal. É claro que é uma ficção, mas é uma carta de um diabo experiente ao seu aprendiz, né? Um demônio ali que está aprendendo a lidar com os homens. E eu lembro que esse diabo ele orienta o seu aprendiz para que o seu aprendiz segue o entendimento do homem o qual esse aprendiz está trabalhando na vida dele. Então, esse diabo, em dado momento, ele diz assim, olha,
continua deixando ele achar que tudo bem ele orar e no meio da oração ele levantar e dar uma surra em todos os filhos dele e depois voltar a orar. E esse diabo complementa dizendo, é capaz que ele ore pela salvação da esposa e dos filhos, mas depois da oração ele vai e dá uma surra em todos. Você entende? Adianta esse homem, né, que nós estamos falando aqui, orar pela salvação, orar para que, né, para que Deus faça, para que Deus aconteça na vida da família, mas ele mesmo levanta, dá uma surra em todos os filhos, dá uma surra na mulher. Tá vigiando? Tá orando, não tá? Ok, mas tá vigiando? Não tá. Aí o que o diabo faz? O diabo encontra a brecha e entra. Vigiai e orai. Amém? Não adianta orar sem vigiar e nem vigiar sem orar. Os dois são complementos. Precisam estar juntos. Amém? Vamos aqui pro tópico 2. Agora, nós já entendemos aqui qual é esse preparo. Esse preparo é buscar fortalecimento no Senhor. Esse preparo é vigiar, é orar com toda a súplica no Espírito, né? A todo tempo. Agora nós vamos conhecer um pouquinho desse campo de batalha espiritual. Antes de entrar aqui, nós vamos falar aqui no tópico 2, conhecendo o campo de batalha espiritual. E o subtópico 1, que diz as astutas ciladas do diabo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer para você que quando se fala de batalha espiritual, quando se fala desse inimigo espiritual, a gente conhece pessoas que essa pessoa ela subestima o diabo. É aquela pessoa que eu citei, que diz, vou pisar na cabeça de Satanás, vou fazer e acontecer, vou derrubar Satanás, né? Mas essa pessoa não busca fortalecimento no Senhor, não busca entendimento, ela subestima. E aí essa pessoa, ela também acha que o diabo não tem poder para fazer nada. E ela acha que o diabo não tá fazendo nada. Que não tá acontecendo, não tá acontecendo nada. Eu aceitei Jesus e acabou, não tá acontecendo nada. Daqui a pouco meu Senhor vem, me chama e me leva. Mas não tem batalha, não tem nada. O diabo não é poderoso, ele não tem poder não. Maior é Jesus, realmente maior é Jesus, mas o diabo ele tem algum poder, nós vamos entender aqui. Existe uma batalha espiritual. Então nós conhecemos essa pessoa que subestima o diabo, mas tem aquela pessoa que superestima. Aquela pessoa que tudo é o diabo. Ela dá um poder para o diabo que o diabo não tem. Essa pessoa acha que o diabo é onisciente, onipresente, onipotente. Eu achei uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz que o diabo é um anjo caído, não é um Deus caído. Ele não tem os atributos de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, entenda que você não pode ser nenhum dos extremos. Você precisa tratar o diabo e a batalha espiritual, a vida espiritual, como a Bíblia te orienta. A Bíblia não te orienta a subestimar o diabo. A Bíblia não te orienta a não acreditar. Não é isso? A Bíblia trata, a Bíblia fala sobre o diabo. Ela não te orienta a fazer isso, mas ela também não te orienta a colocar o diabo num trono como se ele fosse Deus, como se ele fosse maior que Deus, porque ele não é. Tá? Então aqui eu queria só que você olhasse para dentro de você e entendesse como é que você tem tratado esse assunto na sua vida. Tudo é o diabo? Nada é o diabo? Né? Então vamos entender aqui um pouco melhor vamos entender um pouco melhor como tratar desse tipo de coisa na nossa vida cristã, tá? Então aqui, primeiro subtópico diz assim, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Vamos lá. Veja só que aqui no versículo 11, Efésios 6, 11, diz assim: Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Essa palavra cilada, ela dá uma ideia de armadilhas, de estratégias, né, que o diabo usa e ele cria, ele monta, né, ele executa contra o crente. Isso significa dizer que o diabo, ele estuda você. Não tenha medo do que eu tô te falando. Mas o diabo, ele conhece o homem. Ele conhece o inimigo dele. E é por isso que eu digo que nós devemos também conhecer o nosso inimigo, como estamos fazendo aqui hoje. Mas ele conhece você. Ele me conhece. Ele conhece os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Ele conhece. E por que ele conhece? Né? Ele é onisciente? Não. Mas porque ele está solto. E são vários demônios. Eles são organizados por categorias, né? Se é que a gente pode dizer assim. Eles são organizados, eles são muitos, eles observam. Existe uma hierarquia. Eles observam, eles veem. E através de toda essa observação, de todo esse conhecimento, o que ele faz? Ele trama contra você. Ele cria ciladas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você precisa estar firme, você precisa se manter firme, estar revestido de toda a armadura para que você se mantenha firme contra as ciladas de Satanás. Ele trama contra você, ele organiza, ele monta estratégias contra você, conhecendo os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ele tem sobre o domínio dele, demônios e ele tem pessoas, e ele usa essas pessoas para te falar coisas, para te induzir a coisas, para te dar conselhos de fazer algumas coisas. Então essa palavra cilada, ela dá essa noção pra gente de uma armadilha criada contra a gente, tá? Continuando, ele diz assim: algumas das suas astúcias de quem? Do diabo, tá? Nós estamos falando aqui sobre ele, as astutas ciladas. Então, veja só. Algumas das suas astúcias são... Eu não vou entrar no detalhe, cada versículo, abrir aqui cada versículo, porque o nosso tempo é curto, tá? Mas eu oriento que você leia todos os versículos que nós vamos passar agora para que você entenda um pouquinho melhor as astutas ciladas do diabo, que são confundir a mentira com a verdade. Como ele disse, não é assim que Deus disse? Né? Foi assim que Deus disse? Deus tinha dito que não era para comer o fruto de uma árvore e Satanás falou, foi assim que Deus disse que você não pode comer, Eva, nenhum fruto do jardim? Então ele transforma, ele tenta confundir a verdade em mentira e a mentira em verdade, tá? E nós vemos isso nos nossos dias, tá? Nos nossos dias os valores têm sido mudados, têm sido transformados. Tudo aquilo que nós tínhamos como certo, como verdade, hoje em dia é tido como mentira, e aquilo que nós tínhamos como mentira ou errado, hoje em dia é tido como verdade ou como certo, tá? Isso são obras do diabo, que ele arma, ele cria, ele vai trabalhando nos bastidores, né, lançando essas ciladas dele. Então a primeira, ele confundir a mentira com a verdade. A segunda, deturpar as escrituras, né? Ele deturpa as escrituras, ele muda as escrituras. Ele disse para Jesus: por que você não se joga daqui? A Bíblia não diz que ele enviará anjos, né, para que te salve, né, anjos a seu respeito, não é isso? Ele deturpa as escrituras, ele procura mudar as escrituras, né, para nos confundir. Para nos confundir. É por isso que você vê coisas tão simples na Bíblia que as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Coisas simples na Bíblia, mas que as pessoas não acreditam. Não é um debate eterno a questão da criação por Deus e da criação através do Big Bang? Pessoas têm dificuldade de aceitar lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, né?
Então ele traz ele deturpa as escrituras. Aí aqui diz que o 3 é dissimular e induzir a dissimulação, como a Bíblia diz que o diabo pode também se transformar em um anjo de luz, né? Ele dissimula, ele induz essa dissimulação. Uma das ciladas é fazer falsos sinais. Ele tem poder para fazer esses sinais, tá? Fazer falsos sinais. Você vai ver, por exemplo, quando Moisés fazia algum sinal. Vou dar um exemplo aqui. Ele jogou o cajado no chão, se transformou em uma serpente. Faraó mandou chamar os magos e eles fizeram a mesma coisa. A serpente de Moisés engoliu a dos magos, mas eles fizeram. Tá? Então, aqui diz que ele também faz falsos sinais. E nos engana. E nos engana. Vou te dar um exemplo bíblico. Um dia, o profeta Samuel estava morto e o rei Saul foi buscar uma pitonisa, né, uma feiticeira, para que essa mulher trouxesse Samuel do mundo dos mortos e ele consultasse a Samuel, porque Deus não havia respondido ele. E a Bíblia diz que essa pitonisa, ela fez algum ritual ali, eu não sei dizer o que ela fez, mas que ela viu um espírito, né, e ela falou para o rei Saul, olha, vejo um espírito se aproximando, e Saul falou, como que ele é? Olha, ele é velho, ele é assim, e Saul entendeu que era Samuel. Saul conversou com aquele espírito, como se aquele espírito fosse Samuel, como se aquela mulher tivesse poder de trazer Samuel de onde ele estivesse para falar com Saul. Certamente era um espírito enganador, mas Saul acreditou naquela realidade. Saul acreditou naquela verdade. E nós vemos nos dias de hoje, irmãos, pessoas que dizem que tiveram experiências sobrenaturais com os mortos, né, com parentes, enfim, nós vemos hoje em dia esse tipo de relato. E nós sabemos que isso são falsos sinais. Satanás tem poder para fazer esses falsos sinais. Tá? Uma das ciladas dele é fazer acusações, isso está em Apocalipse 12:10, ele é acusador. Semear a incredulidade, ele tenta minar a sua fé, tá? Ele tenta acabar com a sua fé. Promover ideologias anticristãs, que a Bíblia diz sobre doutrinas de demônios, né? E nós vemos hoje em dia muitas heresias, muitos ensinamentos estranhos, esquisitos, e por trás disso nós sabemos que é a influência dos demônios através dessas doutrinas, desses ensinamentos, tá? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena revestivos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos lidar com todas essas ciladas sozinhos. Nós não temos entendimento, nós não temos firmeza, nós não temos força, nós não temos retidão. Nós precisamos do revestimento, não de uma parte da armadura, mas de toda a armadura, porque nós não temos condições sozinhos de lidar com tudo isso, tá? Novamente, muito triste porque o tempo é curto, mas você precisa conhecer as astutas ciladas do diabo, porque ele trabalha, meus irmãos, nos bastidores. É aquilo que a gente sempre ouve. O diabo não vai aparecer para você com 2 chifres, com uma cauda, todo vermelho, com um tridente na mão. Ele não vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer de mansinho. É um colega de trabalho que te dá um conselho indevido, aí você vai e acata aquele conselho. É uma pessoa que fala algo ali que não te agradou e você vai, rebate e começa aquela briga feroz, sabe? É a falta de paciência com a esposa, a falta de paciência com o marido, a falta de paciência com os filhos, né? Todo esse tipo de coisa são ciladas que Satanás vai criando sobre a sua vida e você não entende isso. A Bíblia está dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O problema não é esse colega ou essa colega de trabalho, não é sua esposa, não é seus filhos, não é seu chefe, não é seu marido. O problema são as potestades,
os principados, as hostes da maldade, é Satanás. Tá certo? A gente precisa ter esse entendimento que vem do alto. Por isso se revista de toda a armadura e estuda essas astutas ciladas do diabo. Porque olhando essas astutas ciladas do diabo, talvez você possa encontrar alguma cilada que esteja sendo feita na sua vida. Você tendo entendimento, você busca revestimento de Deus. Amém? Subtópico 2. O conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. Acabamos de falar disso. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual como na área coletiva da igreja. Primeira coisa, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí Paulo começa a ensinar que tipo de guerra é essa. Aí ele começa a dizer, olha, essa guerra não é guerra física. Não é uma guerra física. Você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, um exército vitorioso, por exemplo, o exército de Josué. Eles guerreavam guerras físicas. Você vê o exército de Davi, guerreava guerras físicas. Você vê Gideão, guerras físicas. Você vê vários exemplos no Antigo Testamento de guerras físicas, mas o apóstolo Paulo ele faz questão de dizer, essa guerra não é física. Essa guerra não é contra o seu pastor, não é contra o seu chefe, não é contra a sua esposa, seus filhos. Essa guerra é espiritual. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os espíritos, contra esses seres que atuam nos bastidores, esses seres que lançam pensamentos, que lançam sentimentos, esses seres que eles influenciam na maldade, através da música, através da arte, né? Através de filmes, através de novelas. Eles influenciam a maldade até que a maldade entre. Não me lembro, irmãos, vou citar aqui, eu não me lembro quem foi que me comentou isso, mas essa pessoa estava falando, olha, você começa a assistir uma novela, e aí quando você vai ver, você já está torcendo pro marido largar a esposa e ficar com a amante, pro aquele rapaz matar o outro que está fazendo mal para ele, quando você vai ver, você já está sendo influenciado por isso. E o mundo é influenciado por isso, mas a igreja não pode ser influenciada por isso. O pecado não pode ser normal para a igreja. Pastor Eduardo costuma dizer que o pecado não tem graça. Não tem graça o pecado. O pecado gera morte. O pecado me mata. O pecado te mata. Não tem graça. Não tem que fazer piada com o pecado. Rir do pecado. Não tem graça. Ele mata as pessoas. Ele leva para uma morte eterna essas pessoas. Então essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Então, se é contra os principados e potestades, nós estamos falando de um adversário espiritual nas regiões espirituais. Vamos lá, vou repetir. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. Vamos lá. No final do versículo 12, ele diz que essa batalha está nos lugares celestiais. Da mesma maneira que eu já falei aqui para você, que quando nós estamos em Cristo, nós estamos assentados, né, nos lugares celestiais. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Da mesma maneira, essa batalha, que nós não enxergamos o nosso inimigo, nós não pegamos o nosso inimigo,
mas ele nos influencia no espírito, ele mina a nossa fé, ele procura nos afetar no espírito. Amém? Você entende? Ele trabalha contra nós no espírito. É isso que ele faz. Então esse campo de batalha do soldado é espiritual. E gostaria só de finalizar quando o pastor diz que essa luta ela é tanto coletiva como individual. Ou seja, é uma luta de mim contra Satanás individualmente e eu sendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, contra Satanás, porque ele luta contra o corpo de Cristo. Amém? Vamos para o terceiro subtópico. As agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. O primeiro deles, esses seres, eles são poderosos. Já falamos sobre isso. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo exerce o domínio. Então o diabo é o chefão, vamos dizer assim, entre esses principados, essas potestades, né? Então tem os principados, as potestades, tem esses príncipes das trevas que são como se fossem líderes desses demônios, né? Que atuam na vida do ser humano, que atuam diretamente na vida do ser humano. B. O primeiro diz que eles são poderosos, esses seres são poderosos. B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Eles são malignos, eles são maldosos, eles são maus, não há bondade neles. C. Eles são astutos. Já falamos sobre isso também. São cheios de sutileza, maquinam contra a igreja. Cheios de sutileza. Eles são cheios de estratégias, eles influenciam, eles têm persuasão, eles sabem falar de uma maneira que coloque dúvida no nosso coração, né, que coloque raiva de alguma pessoa no nosso coração, e a gente não entende que essa guerra é contra esses seres espirituais e acabamos alimentando esta raiva, essa angústia contra outras pessoas, contra os nossos irmãos. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Isso diz em Efésios 1:21. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, tá? Então, mesmo nós falando aqui de todas as ciladas do diabo, todos esses conflitos do reino das trevas, falando aqui sobre as características deles, eles são poderosos, são malignos, são astutos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A igreja ela foi chamada para avançar e para vencer, se ela se mantém fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Você não precisa ter medo, né? Você não precisa ter receio. Não, o diabo é muito inteligente, ele é muito superior a mim, não tem como vencer. Cristo venceu, Cristo já venceu. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo ele já é derrotado, ele já está derrotado. Ele já está no final, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que no final ele já está derrotado, ele já está condenado. Nesse momento, nós precisamos resistir a essas astutas ciladas do diabo. Resistir ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? É isso. Vamos caminhando aqui já para o final. Terceiro subtópico. Terceiro tópico vai falar sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente.
Aqui ele vai falar sobre a armadura, basicamente, tá? Só para que você entenda, ele vai falar sobre a armadura completa de um soldado romano. Quando o texto diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura, não está falando de uma parte da armadura. Ah, eu quero só a espada e o escudo, para mim já tá bom. Não, você tem que se revestir de toda a armadura. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui os objetos dessa armadura, quais os itens quais os itens dessa armadura, para que nós possamos estar com ela completa. É possível que Paulo, possível não, ele praticamente consenso de que Paulo escreveu essa carta para Éfeso quando ele estava preso em Roma. E essa prisão em Roma, nessa prisão em Roma, como ele se tratava de um preso, vamos dizer assim, preso importante, né? Um nível acima, né? Vamos dizer dessa forma, Paulo ele estava preso junto com um soldado romano, né, para que guardasse ele, para que nada acontecesse com Paulo, para que Paulo não fugisse, para que Paulo não se suicidasse, enfim, para que não acontecesse exatamente nada com Paulo e que ele tivesse ali sua integridade física mantida até o julgamento. Mas Paulo, provavelmente ele estava preso junto com o soldado romano. Então é possível de quem ele tenha tido inspiração para escrever esse trecho da carta, falando dos itens da armadura espiritual, talvez ele tenha se inspirado nesse soldado que esteve com ele, onde ele via ali os itens da armadura e, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o que nós vamos ler aqui após. Amém? Então, o primeiro item, o primeiro subtópico, me desculpa, diz assim, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então veja só, essa palavra aqui, essas palavras que nós vemos em português, toda a armadura, né? Toda a armadura completa, né? No grego é uma palavra só, que é panóplia. Então, o que nós precisamos, na verdade, é dessa panóplia, né? Que é toda uma armadura completa de um soldado fortemente armado. É isso que nós precisamos. Então, o texto diz: tomai essa armadura. Tomai essa armadura. Vamos lá? Versículo 17. Desculpa, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E aí é o que eu vou parafrasear o pastor Wanderson, que diz que tem crentes que realmente precisa tomar essa armadura, porque ele ainda não está revestido com essa armadura. Ele não busca, ele não tem esse zelo por estar já fortemente armado, como um soldado, se comportando como um soldado. Pastor Wanderson do Jardim dos Reis diz isso. Que tem crente que está precisando realmente tomai. Por que tomai? Porque ainda não está. Não é isso? O pastor Eduardo ele costuma dizer que nós somos como um soldado. Um soldado ele não come na hora que ele quer comer, ele come na hora que mandam ele comer. Não dorme na hora que ele quer dormir, ele dorme na hora que mandam ele dormir. Não acorda na hora que ele quer acordar, ele acorda quando mandam ele acordar. Né? Ele não tem mais vontade própria, ele só obedece. Essa é a nossa condição de soldados obedientes, que está fortemente armado, protegido com toda a armadura. E isso aponta para Cristo. Aponta, esse soldado perfeito é Cristo. Nós vamos entender um pouco melhor. Abra a sua Bíblia, jogo rápido, Isaías 59:17. Isaías 59:17 diz assim, meus irmãos. Porque se revestiu da justiça como uma couraça
E pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Está falando de Cristo. Quero trazer para você que essa armadura completa, apesar de ter sido inspirada numa armadura de um soldado romano, está falando da perfeição dessas armas espirituais de Cristo, que é a nossa referência. Nossa referência não é um soldado romano, nossa referência é Cristo. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis ao soldado do Senhor. A primeira arma, cingidos os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, o que é cingir os vossos lombos com a verdade? O que é cingir os vossos lombos? Cingir os lombos... Quando se tinha ali alguém com vestes longas, soldados, sacerdotes, você vê vários textos no Antigo Testamento dizendo que, falando sobre cingir os vossos lombos, sobre cingir os vossos lombos. Cingir os vossos lombos, para que você entenda de maneira simples, é como se você pegasse a parte mais longa da vestimenta, trouxesse aqui para cima e uma manobra, uma arte feita, mas de uma maneira que guardasse a integridade do soldado, que não mostrasse a nudez do soldado, mas trouxesse a parte de baixo um pouco mais aqui para cima e prendesse um cinto, nos lombos, vamos dizer assim. Isso é cingir os vossos lombos. E o pastor está dizendo que esse cingir os vossos lombos é uma peça, esse cinto, para fazer isso, é uma peça que traz mobilidade ao soldado no combate. E aí eu te digo, ele inicia dizendo, você precisa cingir os vossos lombos. Primeiro, você precisa se preparar para fazer o que você precisa fazer. Você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento, as pessoas, vou dar um exemplo, precisava atravessar um rio, e elas cingiam os vossos lombos antes de fazer aquilo. Ela ia guerrear, cingia os vossos lombos para guerrear. Ela precisava fazer alguma atividade. O início disso era cingir os lombos. O apóstolo Paulo está dizendo, a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa guerrear com as armas de Cristo é cingir os vossos lombos com a verdade. Você precisa ter essa mobilidade de ir para a guerra, de participar da guerra, de se movimentar nessa guerra, se você cingir os seus lombos com a verdade. A verdade é esse cinto que faz esse ato de cingir os lombos, tá? E te dá essa mobilidade, guarda a sua integridade. É a verdade do evangelho, como diz a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo começa quando a verdade de Cristo está dentro de você. É por isso que Nicodemos foi até Cristo e falou, olha, nós sabemos que você é enviado de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. E aí Jesus fala, na verdade te digo que é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água do Espírito. Basicamente Jesus está falando, precisa nascer de novo e ter a verdade dentro de você, para que você realmente entenda o que eu faço, para que você entenda o que está acontecendo. Você está cheio de dúvida, precisa nascer de novo. A verdade precisa prevalecer, é o início. Quer entrar na guerra? A verdade de Cristo precisa estar dentro de você. Primeira coisa, tem que cingir os seus lombos para fazer uma atividade. Você precisa cingir os seus lombos com esse cinto da verdade. Amém? Essa verdade precisa prevalecer. Essa verdade vai te dar mobilidade na guerra. Essa verdade vai preservar a sua dignidade na guerra. A verdade de Cristo, ela te liberta. 2. Ou B. Vestida a couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha.
Então veja só, essa couraça da justiça é uma malha impenetrável que guarda os órgãos vitais, né? Essa parte aqui, os órgãos vitais e o coração. Então, vestida a couraça da justiça, que é essa malha impenetrável, fala a couraça da justiça de quem? De Cristo. A justiça de Cristo precisa nos guardar. É a justiça de Cristo que quando ela está em nós, se torna uma malha impenetrável. Impenetrável. Quando nós estamos justificados por Cristo, ninguém pode nos desjustificar. Por quê? Porque a justiça de Cristo é que nos guarda. Nós precisamos estar vestidos, né? Guardando aqui o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins, né? Guardando esses órgãos vitais com a justiça de Jesus Cristo. Vamos ler? Vamos ler? Abre Romanos, livro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Avança só um pouquinho. Olha só o que diz Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando Deus te justifica, você se torna impenetrável contra as acusações do diabo. Porque quem é que vai te acusar? Vamos continuar? Versículo 34 de Romanos 8, que diz: 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Porque é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem é que pode nos condenar? De novo, quem é que pode nos desjustificar? A justiça de Cristo, ela se torna em você uma malha impenetrável. Porque ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada uma vez que você foi justificado por Cristo, pelo próprio Deus. Você precisa ter essa justiça em você. E essa justiça, ela te traz tanto paz com Deus, como proteção contra o diabo. Nós lemos essa justiça de Deus, ela te traz paz com Deus e te traz proteção, defesa contra as acusações do inimigo. Amém? A justiça de Cristo. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então veja só, calçados os pés na preparação do evangelho é muito simples, era uma sandália, meia bota ali, como o pastor diz aqui, mas era uma sandália de couro. E essa sandália, a grande peculiaridade dela é que ela tinha cravos, igual o cravo de chuteira de jogador de futebol, por exemplo. A chuteira de jogador tem cravos, jogador de campo, tem cravos para que ele tenha estabilidade ali na corrida, na movimentação dele, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você precisa estar calçados os pés na preparação do evangelho, a fim de que esse evangelho te traga estabilidade na sua vida, a fim de que esse evangelho te traga firmeza na sua vida. Você vai ver em Isaías 52:7 dizendo: quão formosos são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas da salvação, aqueles que anunciam, em outras palavras, aqueles que anunciam o evangelho. Então veja só, essa sandália, ela traz tanto essa estabilidade
para aquele que está vivendo em Cristo, para aquele que vai entrar nessa batalha espiritual, como ela também traz essa, fala sobre essa, quando você calça essas sandálias do Evangelho, você está pronto para anunciar o Evangelho. Então eu vou anunciar o Evangelho, o que eu preciso fazer? Calçar as sandálias da preparação do Evangelho. Essas sandálias da preparação do Evangelho me traz essa estabilidade na minha vida, essa paz com Deus que nós falamos, essa salvação, né? Na guerra eu tenho estabilidade, eu tenho uma melhor mobilidade, uma melhor movimentação em uma guerra, tá? Mas falando aqui da minha vida espiritual, o Evangelho me traz essa retidão, ele me traz essa estabilidade. E quando eu vou anunciar o Evangelho, ele me fala dessa prontidão. Eu estou calçando as sandálias do Evangelho, eu estou pronto para ir anunciar o Evangelho. Essa é mais uma das armas. Tomado sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários ou dardos inflamados do inimigo. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Olha o que diz aqui em Provérbios 35, diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Esse escudo da fé não é um escudo, eu vou até repetir o que o evangelista Lucas falou um pouquinho mais cedo para mim, que não é um escudo igual o escudo do Capitão América, que é um escudo redondo, tem lá o símbolo do Capitão América, mas ele precisa movimentar esse escudo para proteger a cabeça, proteger as pernas, proteger aqui o peito, ele precisa movimentar, porque é um escudo, né, redondo ali. Esse escudo é diferente, é um escudo, a revista está dizendo que esse escudo ele é longo e retangular, ou seja, esse escudo ele protege todo o corpo do soldado. Essa é a fé do crente. A fé do crente protege a nossa vida. Por quê? Protege dos dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados do maligno? Vou simplificar. Aquele pensamento que você não deveria ter contra alguém ou contra alguma coisa. Sabe aquele pensamento esquisito de você, aquele pensamento de fazer alguma coisa que você sabe que você não deveria fazer? São dardos inflamados do inimigo. Ele é sutil, ele lança esses dardos, ele lança esses pensamentos. E a Bíblia diz que você precisa estar armado do escudo da fé. O escudo da fé ele protege você por inteiro desses dardos inflamados do maligno. Não sei aonde o maligno vai lançar dardos, se é na sua vida sentimental, se é na sua vida conjugal, na sua vida financeira, né? Não sei se é nas suas amizades, no seu relacionamento com pessoas, com patrão, né? Não sei, mas esse escudo da fé, essa fé em Deus, te protege em todas as áreas. E fala sobre o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Irmãos, capacete da salvação, vestido do capacete da salvação, pensamento na salvação. Pensamento na frente, esperança da salvação, a esperança da glória, como diz em Colossenses 1:27, Cristo, a esperança da glória. Quando você veste esse capacete, aconteça o que for na sua vida. Pode acontecer o que for, pode vir o vento que vier. Se você estiver com o capacete da salvação, os seus pensamentos sempre estarão lá na frente, na glória. De fé em fé, de glória em glória. É isso. Pensando sempre em Cristo, a esperança da glória, a esperança da salvação, isso te faz avançar
Fala que é um capacete pesado, resistente, ele protege a sua mente. Quando você está pensando nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, você está protegido de outros pensamentos. De outras vontades que podem aparecer. Você está protegido por esse capacete da salvação. Amém? Por isso que a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo é esse capacete da salvação. Vamos finalizar subtópico 3, que diz a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário, acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Aqui eu quero finalizar contigo. Nós vimos aqui, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando o evangelho, os calçados nos pés da preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, capacete da salvação. Aqui ele vai finalizar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é essa palavra de Deus é a única arma que ela é tanto de defesa como de ataque. Você se defende com a palavra de Deus e você também ataca com a palavra de Deus. E Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, e é apta para discernir as intenções dos pensamentos. E em 2 Coríntios 10:4 vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É isso que essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, faz conosco, ou faz para nós. Ela nos ajuda a nos defender do inimigo, mas ela também nos dá a condição de atacar. O pastor faz questão de dizer que essa espada, o termo grego para ela é machaira, que é uma espada curta, uma espada pequena, dizendo que esse combate, meu irmão, é pessoal. Esse combate é no corpo a corpo, é na linha de frente, é aquilo que eu estava falando. É um combate individual e um combate coletivo. E você precisa ter essa espada para você, para esse combate individual. Tá? Quando você estiver, como até está citando aqui Mateus 4:10, que é a tentação de Jesus Cristo no deserto. E como que foi que Jesus Cristo venceu o diabo? Com a palavra. Ele dizia, assim está escrito. Assim está escrito. Cada afronta que ele recebia de Satanás, ele respondia com palavra. E ele venceu o diabo no deserto. A Bíblia diz que o diabo se retirou. Ele venceu o diabo com a palavra. E é dessa mesma forma que você deve vencer. É por isso que você deve ler a palavra de Deus. Você deve ler a palavra de Deus. Você deve ler a palavra de Deus a todo momento, a todos os dias. Se você não tem costume, a gente falou sobre essa questão de buscar o Espírito Santo, de orar, de ter uma vida de oração, mas eu te digo, você também precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Como é que você pode vencer o inimigo com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se você não tem palavra de Deus no seu coração? Como é que o Espírito Santo vai te trazer a palavra, a memória, se você não lê a palavra? A palavra de Deus precisa ser consumida. Você precisa ler, se alimentar da palavra de Deus. Precisa receber esse conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Vigie, ore, mas leia a palavra de Deus. Não existe alimento mais importante do que a palavra de Deus. Não existe. Como é que eu posso atacar e me defender do inimigo se eu não tenho palavra de Deus? Leia a palavra de Deus. Crie um plano de leitura. Leia 1 versículo por dia. Leia 2 versículos por dia. Leia 3 versículos por dia. Eu não sei. Leia
a palavra de Deus. Você não precisa ler uma quantidade gigante, mas leia, sempre leia. E o Espírito Santo fala com você através da palavra. Amém? O tempo já se foi, peço desculpas por ter estourado o tempo. Nós estamos finalizando, tá? No próximo trimestre nós já vamos fazer as aulas presenciais nas congregações. Estamos voltando aos poucos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, né, com o espaço entre os irmãos, máscara, álcool em gel, mas nós vamos retomar esse trabalho das aulas presenciais. Então, procure o seu representante, seu superintendente de escola dominical, seu professor da sua congregação e converse com ele. Nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a você que acompanhou todas as aulas. Eu espero que verdadeiramente você tenha absorvido tudo que nós quisemos passar através da palavra de Deus, através dos conselhos, através da orientação do Espírito Santo. Eu espero que você possa também rever esses vídeos, né? Quando você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouco mais em algum tema daí da Carta aos Efésios, todos esses vídeos que nós gravamos está no canal da Igreja Assembleia de Deus da Missão, tá? E você pode assistir novamente esses vídeos, tá bom? Gostaria muito de agradecer o evangelista Lucas, que ajudou muito na preparação de tudo isso, pagou o preço para que tudo isso acontecesse. Gostaria de agradecer pastor presidente, pastor José Alves, pela confiança, toda a mesa diretora da Assembleia de Deus da Missão Regional aqui de São Paulo, e agradecer novamente a você que acompanhou, tá? Espalhe esses vídeos, curta, compartilhe, mande para os seus conhecidos, para que as pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus, amém? Então eu gostaria só de finalizar fazendo uma oração contigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos neste momento, Pai, que a sua palavra penetre nos nossos corações, Senhor. Que esse estudo, tudo isso que foi feito durante esse tempo e essa última lição, nos dá entendimento, abre a nossa mente, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, ajuda-nos a buscar esse poder que vem do alto, esse poder que vem do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos encha do seu Espírito Santo, encha cada irmão que está acompanhando esse vídeo agora, enche do seu Espírito Santo. Eu clamo ao Senhor. Eu peço, ó Deus maravilhoso, que o Senhor visite o lar, a família, a casa, o trabalho de cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor possa trazer a providência do Senhor, a cura, a alegria, a restauração, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, que o Senhor possa nos ajudar a ajudar os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor nos dê amor de uns para com os outros. É o que nós te pedimos, suplicamos, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.